Olá pessoal, eu sou o Edson do canal Board Game Guará 2 e hoje no nosso quadro que vem na caixa eu quero mostrar para vocês o jogo Fórmula D. Fórmula D é um jogo de tabuleiro, como vocês podem ver, que simula corrida de automóveis. E aqui a gente tem um monoposto, que parece muito um Fórmula 1, e a gente tem também aqui um esportivo, simbolizando aqui a parte de Street Racing e a parte de corridas em autódromo. E é justamente esses dois tipos de pistas que vem nesse jogo. Além disso aqui, na parte de cima a gente já vê a idade indicativa de 14 anos ou mais. Então, vou mostrar a lateral da caixa para vocês. Olha só, tem o que eu já mostrei para vocês, idade indicativa 14 anos ou mais. É um jogo para 2 a 10 pessoas e o tempo médio de partida indicado aqui na caixa é de 60 minutos. Vamos mostrar aqui a parte de trás da caixa para vocês. Olha só, ele é um jogo que tem mais de um idioma, tem espanhol e português. E aqui ele mostra o conteúdo do jogo, creio que seja em português e em espanhol também, falando que tem regras em português incluídas. Aqui ele mostra um tabuleiro montado para vários jogadores. Aqui ele mostra também aqui meio que a sua caixa de marcha e mostra os dois circuitos, que é o circuito bastante conhecido para quem gosta de velocidade, que é o circuito de Mônaco, apesar de não ser um dos circuitos mais velozes que existe, mas é um circuito bastante histórico, principalmente no quadro da Fórmula 1. E a gente tem também aqui mostrando a parte do Street Race. Vamos aqui remover o plástico. Vamos abrir aqui, tirar a parte de cima. É uma caixa, vocês podem ver aqui que não tem nenhum acabamento interno, mas uma caixa parece de boa qualidade, principalmente pelo tamanho dela. Continuando, nós temos os manuais aqui, regras para principiantes, aqui em espanhol. A gente tem o manual de regras para iniciantes em português, esse sim eu vou mostrar para vocês. Olha só, é um jogo que ele não tem regras tão complexas, ele explica os princípios básicos. Aqui vou mostrar para vocês, o jogo tem bastante dados, os dados vão simbolizar as marchas, os movimentos, ele mostrando aqui os movimentos do carro. Aqui eu já tinha mostrado para vocês, mas é o circuito de Mônaco. Parte de movimentação dos carros, regra de direção nas curvas, como você pode se mover, o que você não pode fazer, os pontos de estrutura. Esse aqui é um módulo bem básico do jogo, ele tem um módulo mais avançado e um módulo básico. Aqui ele tem a parte de preparação, já a questão do câmbio do carro, as alavancas do câmbio, os pontos de estrutura do carro, como que funciona a largada, perder a tangência da curva, as freadas, reduzir marchas, colisão. E até aqui ele já fala que você tem o suficiente para poder jogar. Então esse modo básico a gente tem, ele é bastante simples, a numeração de página está aqui em cima, com 6 páginas, com várias ilustrações e exemplo, você já é capaz de jogar o modo básico do jogo. Aí aqui ele tem a parte para uma corrida de 2 voltas, se você quiser. A parte de pit stop, que é a parada nos boxes. E a outra parte do jogo, que é a parte de Street Racing. Aqui a gente tem mais outro manual de regras em espanhol. E aqui a gente tem o manual de regras em português, só que são as regras avançadas. Caso você queira jogar com o modo avançado do jogo, você tem a parte diferente aqui no painel do jogador. Você vai ter também creio que seja não uma carta, mas um paintboard, né? Também não é um token, me fugiu agora a palavra, mas vai representar a ficha do jogador. E aqui ele tem os princípios básicos da marchas, movimentos, mudanças de direção, posições de largada, olha só, preparação. Aqui parece um pouco com o modo básico. A gente tem a parte de freadas, colisões. Aí aqui são os danos extras que
existem nesta versão avançada, nesse modo avançado, e a parte de chegada. Tem também aqui uma série de regras opcionais, caso vocês queiram jogar um jogo, parte de meteorologia também, ó, um jogo com regras mais avançadas, né, com mais detalhes, vamos por assim dizer. Tem efeitos de chuva no pneu, pit stop, tem vários efeitos que você pode colocar nesse modo avançado. E tem também a parte de Street Racing, olha só, parte avançada de Street Race, várias regras novas, zona de perigo, esquadrão de polícia, túnel, checkpoint. E olha que legal, aqui também ele tem mostrando os pilotos aqui do Street Race, inclusive os poderes, creio que seja de cada um. Aqui é a parte dos carros, né? Pneu, freios, caixa de câmbio, chassi, motor e suspensão. Aqui a gente já tem a parte dos painéis de corrida nesse paintboard, ó, a qualidade é bem boa, e ele já vem inclusive furadinho ali, aqui com os números. Aqui a parte avançada, que tem pneu, suspensão, aerofólio, motor. E aqui, vou destacar isso aqui para mostrar para vocês, olha só. Aqui a gente tem o painel de cada jogador, que a gente vai montar no suporte. E desse outro lado aqui, para que seja jogado o modo básico, que a gente tem pontos de estrutura somente, ele é bem mais simples, como vocês podem ver. Então, na verdade é assim e assim. Aqui a gente também tem um jogador, aqui um piloto, melhor dizendo, olha só, a Litsu Sim, o carro dela. E aqui desse outro lado a gente já tem o piloto do monoposto aqui, que tem para o modo avançado, a gente tem aqui as características de cada uma das partes do carro, desculpa. Então esse lado aqui vai ser para o Street Racing e esse outro lado aqui vai ser para o monoposto. Além disso, a gente tem também esses tokenzinhos aqui, que olha só, mostrando pista molhada e mostrando aqui algo no asfalto, né? Creio que seja buraco ou algum destroço de algum carro. Então aqui a gente tem vários desses punchboards, olha, na parte frontal aqui para o modo avançado, na parte traseira aqui a gente tem pro modo básico do jogo. E só lembrando que você pode usar o modo avançado e o modo básico tanto nas corridas de pista de corrida quanto na Street Race. Então a gente tem vários deles aqui, olha só. Como são 10 jogadores, vamos ter 10 fichas dessas aqui no jogo. Agora a gente tem o tabuleiro do jogo. Vou ver se vou mostrar o jogo aqui, depois eu mostro ele aberto para vocês. Mas olha só, tabuleiro bem grande, tem a parte da pista que eu mostro daqui a pouco para vocês. A gente tem um outro tabuleiro, aquele é do Street Race e esse aqui é o de Mônaco. Vamos passar aqui para mais componentes. Olha só, agora a gente tem vários componentes em plástico aqui, né? Esse aqui é o câmbio, que eu já vou mostrar depois como vai ficar no jogo. Olha só, é o câmbio que a gente vai colocar. Acho que inclusive ele vem por cima aqui no jogo para você poder passar as marchas aqui. Mas mostro com mais detalhes mais para frente. Mas enfim, a gente tem várias peças dessa aqui que tem o câmbio dos carros. Aqui a gente tem um ziplock, né, para colocar todas as peças. E essas outras peças aqui. Opa, já caiu uma aqui, ó. Vamos aproveitá-la. Que vai ser o marcador que você vai colocar aqui para os pontos de estrutura, seja no modo avançado, seja no modo básico. Aqui a gente tem também, olha só, os carros do jogo,
Eles são bem pequenos, mas são pintados. Todos eles são pintados, olha só. Aqui um carrinho esportivo. Aqui um carrinho de fórmula. Então a gente vai ter aqui 10 carros de cada tipo para você poder colocar na corrida e jogar. Ou seja, vão poder jogar até 10 pessoas. Bom, resolvi pegar aqui para mostrar para vocês, ó. Deixa eu conseguir mostrar com mais detalhes. Cada carrinho, olha só, ele é pintado. Tem a vidro é pintado, os pneus. Achei bem legal essa parte dessa pintura dos carrinhos. Olha aqui opa! Ele é bem pequeno, aí tá complicado de colocar o foco. Aqui um Fórmula 1. Prosseguindo, a gente tem também os dados do jogo que vão simbolizar as marchas do jogo. A gente tem o dado preto, que é o dado de dano, 20 lados. E aqui a gente tem o dado amarelo, que vai simbolizar a primeira marcha, 4 lados. A gente tem também o dado laranja, a segunda marcha, que varia de 2 até 4. A gente tem o dado vermelho, que é um D8, que vai variar aqui de 4, exatamente 4 a 8. A gente tem o dado verde, que é a quarta marcha, que varia de 7 a 12. A gente tem aqui esse outro dado aqui, que é o roxo, creio que seja um D10, que vai variar de 11 a 20. E a gente tem esse aqui, acho que é um D20, só que ele varia de 21 a 30. O 30 aqui e o 21 aqui. Seguindo, a gente tem o insert do jogo, mas antes do insert, olha só, a gente tem estas peças aqui para que seja montado, para as pessoas poderem jogar aqui o nosso, vamos dizer assim, a parte do... Cada jogador vai ter um desses para controlar o seu carro. Além disso, nos modos avançados, o piloto vai poder ser anexado aqui na lateral. Então, olha só, a gente tem os pontos de estrutura e aqui vai ser a parte de controle do seu carro com as marchas. Que passei da primeira para a quarta, mas no jogo você vai passar sequencial, creio eu. Então a gente tem esse suporte aqui para cada um dos jogadores. Então olha só, é em plástico. A gente tem desse lado aqui 5 e aqui também a gente tem os outros 5. Olha só, que ficam guardadinhos aqui no insert do jogo base. E no insert a gente tem essas várias divisórias aqui para a gente poder guardar os componentes depois de devidamente destacado. Só lembrando para vocês que eu creio que ele vai ser guardado sem esse painel de controle aqui em cada um dos lugares. Opa! Um pouquinho de dificuldade de sair aqui. Agora saiu. Então, é isso. A gente tem a parte de baixo aqui. Olha só, para vocês verem melhor, o insert. Então, pessoal, essa aqui é uma parte do tabuleiro. Na verdade, não são 2 tabuleiros. É um tabuleiro que ele é dividido em 2 partes. Então, a parte de cima, vamos por assim dizer, ela é o circuito de Mônaco, como vocês podem ver aqui. A gente tem as setas das curvas, a gente tem o nome das curvas, a partir das marchas. Aqui a gente tem o S da piscina, a La Rascasse, a da tabacaria, San Devodé, creio que seja a pronúncia completamente errada. Então aqui a gente tem uma parte do circuito de Mônaco, olha só.
Ele é um tabuleiro que vai ficar bem grande na mesa, porque a gente tem duas partes, né? E aqui vocês só estão vendo a primeira parte. E aqui no verso deles tem a corrida de rua, que tem as peculiaridades dela, diferente de um autódromo. Olha só, tem essas partes ali que estão, creio que esteja danificado. Então, essa aqui é uma metade do tabuleiro, ele é dividido em 6 partes cada metade. E aqui a gente tem o resto, a outra metade, vamos dizer, melhor dizendo, da parte do circuito de Mônaco. Olha só, vou mostrar aqui para vocês nesse pedaço aqui. A gente tem a parte do cassino, a gente tem a Mirabeau lá em cima, outra parte do cassino aqui, chicane aqui embaixo, e aqui a gente tem aquele túnel bem clássico de Mônaco. Então, essa aqui é a segunda parte do tabuleiro. E só para deixar claro mais uma vez, esse jogo vai ficar bem grande na mesa. O tabuleiro precisa de uma mesa bem grande para poder ser jogado. Então, pessoal, esse foi o nosso quadro que vem na caixa do jogo Fórmula D. Se vocês gostaram, deixem um joinha. Qualquer crítica ou sugestão é só postar aí embaixo que a gente vai responder para vocês. E se vocês gostarem do conteúdo que a gente faz, é só se inscrever no canal para estar sempre acompanhando a gente. Beleza? É isso, pessoal. Então, até mais. Fui!